Esse é o terceiro vídeo referente a recondicionamento de alto-falantes, a terceira parte, conforme prometido. E nesse vídeo eu vou estar confrontando os parâmetros do alto-falante recuperado, né, recondicionado, com o original, para ver o que que melhorou, o que que piorou, ver se vale a pena, se não vale a pena. Então aqui eu já fiz a aquisição dos parâmetros, tá? É até assunto para um outro vídeo, uma outra série. É só referente à aquisição de parâmetros, é uma coisa bem simples, tá? Não é o bicho de sete cabeças. Para fazer em casa de uma forma assim amadora, é possível e fica bem preciso, tá? Mas vamos ao que interessa, aos parâmetros comparados. Então aqui eu tenho na tela do computador uma tabela Excel onde eu fiz a aquisição dos parâmetros originais e uma segunda tabela que eu fiz a aquisição dos parâmetros modificado. Aqui esse gráfico era para ser uma curva, tá? Mas como eu não adquiri todos os pontos aqui, que eu ponho todos os pontos, eu só peguei os pontos de interesse. Que FS, as frequências abaixo da F1, F2, enfim, isso aqui depois eu vou explicar num outro vídeo, né? Mas enfim, aí eu tenho aqui o resumo, né? O que importa aqui são os parâmetros. MMS, CMS, QMS, QS, QTS e VAS, né? Aí tem a resistência da bobina, Z máximo, diâmetro, área equivalente, aí tem ali as grandezas físicas, estadual, velocidade do som, enfim, tudo que precisa para poder extrair os dados para botar no INSD. Então aqui eu tenho o INSD e eu já tenho as duas curvas dos dois alto-falantes. Em amarelo eu tenho o alto-falante recondicionado e em lilás aqui eu tenho o alto-falante original, né? Ambos estão com uma caixa de 10 litros nas respectivas frequências de ressonância, a sintonia delas. A caixa dotada é o alto-falante original com a frequência de ressonância em 77 Hz e o duto sintonizado a 77 Hz. E o alto-falante recondicionado ficou com a frequência de ressonância de 101 Hz com a sintonia da caixa em 101 Hz. Por que eu coloquei a sintonia da caixa na ressonância do alto-falante? Para eu ter uma melhor sintonia, né? Se eu passar aqui para curva de impedância, a gente vê que os picos são de magnitudes iguais, né? Então isso quer dizer que a caixa sintonizou mais fácil, né? Ela tem uma melhor sintonia. Mas poderia modificar, né? Isso aqui é questão de projeto. Então aqui na curva de transferência a gente tem uma característica bem nítida, já que a frequência de ressonância do alto-falante subiu, por ele ser cone seco, né? É óbvio que isso iria acontecer, mas também não foi grande diferença, né? Passou de 77 para 101. A principal diferença está aqui, ó. Ambos os alto-falantes estão com 1 watt aplicado, tá? 1 watt, 1 watt, 1 watt, 1 watt. Agora a gente vai aqui para a aba do SPL. Então tá aqui a diferença, ó. A gente vê que o alto-falante com o cone seco de papel, ele ficou muito mais sensível, olha só. Ele subiu, claro, o pico de resposta, mas aqui ele engoliu praticamente o alto-falante original, que tinha a borda de borracha, né? Então mesmo na região que o alto-falante original tinha de pico, né? Vamos supor, ele tem uma suposta vantagem aqui nessa região de graves, mas no SPL total ele meio que empata, né? Nesse ponto de frequência aqui, que está em torno de 100 Hz, eles tocam em iguais. É lógico, o alto-falante seco ele vai ter uma pegada muito mais forte no médio grave. Aqui na faixa de 150 Hz, ele tem uma pegada bem mais forte, né? E a diferença de sensibilidade é gritante. Por exemplo, aqui, ó, na região que a caixa não influencia mais, ele tem 89 dB de sensibilidade. Já o original tinha 86, são 3 dB de diferença. É praticamente o dobro como se fosse o dobro da potência aplicada. Então, eu teria que ter o dobro da potência aplicada no alto-falante original para ele equivaler. Vamos botar aqui, ó, 2 watts no alto-falante original. Ó, ele aproximou do SPL, né? Mas a curva, claro, a curva é diferente, mas ele teve que receber o dobro da potência para tocar parecido, né? Então vou voltar aqui para 1. Então é isso, olha, a gente percebe que o alto-falante recondicionado ele não é nem melhor nem pior, né? Aqui no caso, para mim, ele ficou melhor.
ficou um alto-falante mais sensível, né? É um alto-falante que eu consigo mais som com menos potência. Em relação à resposta de frequência, eu perdi um pouco de grave, mas eu ganhei em médio grave. Então, assim, isso aqui para uma caixa de alta, né, de médio alto, é ótimo, né? Ficou bem melhor que o alto-falante original. Por exemplo, eu poderia mudar essa caixa aqui, né? Eu poderia, por exemplo, eu não preciso usar 10 litros, né? Eu posso usar aqui, vamos supor, eu quero uma caixa de médio grave para tocar de 200 Hz para cima. Eu podia botar aqui 5 litros e sintonizar, por exemplo, em... Não, se eu botar em 200 Hz é um pico muito grande. Vamos botar aqui em 80 Hz, ver como vai ficar. Tentar diminuir mais essa caixa. 3 litros. 100. Olha, aqui eu conseguiria um pico em 200 Hz. Se eu quiser uma pegada mais seca, né, de mais de médio grave, com uma caixa de apenas 3 litros, né, sintonizado em 100 Hz, esse alto-falante ia falar bonito, né, uma caixinha bem pequena e uma pegada de médio grave forte. Se eu quiser estender a resposta, por exemplo, botar 15 litros aqui, né, e sintonizar em 50 Hz, ele não desce, não adianta forçar que ele não desce, né, então esse não é o objetivo. É isso, pessoal. Eu acho que o intuito do vídeo era esse, de mostrar qual era o comportamento, né, dos parâmetros. O alto-falante ele dificilmente vai manter os mesmos parâmetros do original. Aqui a ideia não era essa, até porque eu troquei o tipo do material do cone, da suspensão. E o resultado obtido foi esse. Beleza? Valeu, pessoal.